Por favor, irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24, irmãos. Mateus, capítulo 24. Hoje é um culto de Santa Ceia, irmãos. E no texto oficial da ceia, o Senhor Jesus diz que a gente deve fazer a ceia até que Ele venha. Porque tem essa promessa da vinda do Senhor Jesus. E aqui em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3... Quem for achando, diz amém. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 8. Aqueles que não acharam, podem acompanhar aqui pelo Data Show, tá bom? A palavra de Deus vai nos dizer, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Amém, irmãos? Queridos irmãos, há mais de 2000 anos passados, o Senhor Jesus, Ele pronunciou essas palavras lá no Monte das Oliveiras, porque os discípulos, eles estavam querendo saber, eles estavam curiosos dos ensinos de Jesus, das profecias do Senhor Jesus, dos ensinamentos de Jesus, com relação ao fim dos tempos e da sua vinda, a sua vinda a esta terra novamente. Eles queriam saber sobre o futuro, mas eles queriam, irmãos, sinais. Eles queriam entender quando tudo ia acontecer, para que viesse o fim de todas as coisas e a vinda do Senhor Jesus. Assim como todo crente, né, os discípulos, nós crentes gostamos sempre, queremos ver sinais, né? Nós queremos ver sinais. Se Deus está aqui mesmo, Ele vai curar. Se Deus está aqui mesmo, Ele vai libertar. Eu quero ver. Então, os discípulos também estavam querendo sinais. E Jesus, irmãos, Ele respondeu descrevendo o que iria acontecer nos últimos dias. E Ele descreveu, irmão, justamente o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Tudo o que nós estamos vendo hoje acontecer no mundo foi o que Jesus descreveu que ia acontecer nos últimos dias, no final dos tempos. Está tudo aí, irmãos, diante de nossos olhos. Está se passando tudo aquilo que Jesus disse. Talvez lá há 2000 anos, irmãos, talvez não tivesse uma noção tão grande de como seria, mas hoje, nós que temos o entendimento da palavra e estamos vendo tudo acontecer, nós podemos dizer, é justamente isso que Jesus estava profetizando, estava dizendo. E nunca, irmãos, nunca um texto bíblico se tornou tão atual como em nossos dias, como esse texto bíblico. Ele é muito atual, irmãos, apesar de ter sido escrito há muitos anos. Ele é muito atual. Eu me lembro, irmãos, do grande teólogo Karl Barth. Ele dizia justamente isso, que o pregador ele tem que pregar com a palavra de Deus numa mão e com o jornal na outra. Porque as coisas da palavra de Deus são tão atuais, irmãos, que batem com as notícias dos jornais. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca vai ser antiquada. A palavra de Deus, como eu gosto de falar, ela não é antiga, ela não é do passado, ela não é do presente, nem ela é do futuro, ela é simplesmente eterna.
É a palavra de Deus, irmãos. Ela é eterna. Então, irmãos, o que é que nós estamos vendo diante dos nossos olhos hoje? Guerras reais, e não somente rumores, mas guerras reais. Agora mesmo, nós estamos vendo aí, iniciou-se a guerra do Paquistão com o Afeganistão. Iniciou-se, e a Índia está no meio também. Iniciou-se ontem a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã, onde foi morto o líder do Irã, o Khamenei, né? Se não me falha a memória, foi morto. Nós estamos, irmãos, vendo a guerra da Rússia e a Ucrânia. Então, irmãos, não são só rumores de guerra, são muitas guerras, sem falar na África, porque na África é guerra constante, irmãos, guerras constantes. Então, nós estamos vendo diante dos nossos olhos, irmãos, são guerras reais, e além disso tudo, irmãos, nós estamos vendo tragédias naturais, constantes também. Aqui mesmo no Brasil, agora nós estamos vendo uma tragédia natural que está ocorrendo com nossos irmãos lá em Minas Gerais, onde a chuva está devastando tudo. Vivemos no ano passado aí no Rio Grande do Sul, sem falar em outras partes do mundo que estamos vivendo tragédias naturais enormes, irmãos. Nós temos visto também, irmãos, a fome. Apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a condição atual, pessoas passando fome, irmãos. Pessoas catando coisas no lixo para comer. E eu não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo. Quem vê a nação dos Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, se você for pesquisar documentários de pessoas que moram nas ruas dos Estados Unidos e catam comida no lixo, você vai se surpreender. Muitas pessoas passando fome, irmãos. Também, irmãos, o sinal das doenças, irmãos. Há pouco mais de 3 anos nós passamos por uma grande pandemia e já estão falando aí de uma tal doença do macaco, novas enfermidades, irmãos, novas pestes, doenças assolando o mundo, irmãos, se espalhando rapidamente. Então, irmãos, o mundo está vivendo dias de angústia. E o tema dessa mensagem é justamente esse: os tempos de angústia chegaram. Nós estamos vivendo tempos de angústia, irmãos. E isso tudo, irmãos, nos mostra que a natureza parece estar gemendo, como se anunciasse algo grande que vai acontecer. A natureza está gemendo, porque algo grande vai acontecer, irmãos. Amém? O mundo está inseguro, irmãos. O mundo está inseguro. A ciência muitas vezes não tem a resposta para a humanidade. Os governantes muitas vezes parece que estão sem direção. Os governantes não sabem o que fazer diante de tudo o que está acontecendo. Mas tudo isso, irmãos, não é para Deus surpresa de maneira nenhuma, porque Jesus, irmãos, ele já havia anunciado. Nem é para Deus e nem para os crentes que leem a palavra de Deus. Tem crente aqui esta noite, irmãos? Então não é novidade, irmãos. Sem falar nos outros sinais. Se a gente for começar a falar dos escândalos, se a gente for começar a falar dos falsos pastores, e tem gente que está se escandalizando ainda com isso. Essa semana eu estava vendo na televisão, o cara era pastor, irmãos, durante o domingo, e durante a semana era o motorista de uma quadrilha de assaltantes. Ele era o piloto de fuga, o pastor. E tem gente que está se admirando. Não, o pastor... Irmãos, já está na palavra. Os falsos mestres, irmãos. Os falsos pastores.
Nos últimos dias vai se multiplicar. Aí vem a violência, aí vem os desrespeitos de pai para com os filhos, de filho para com os pais. São muitos sinais se cumprindo para a igreja, irmãos. E aí, irmãos, antes que a porta da graça se feche, Deus está enviando sinais, irmãos. Deus está enviando sinais. Não são apenas sinais para o mundo, irmãos. Não, são sinais também para a igreja despertar. Para a igreja estar atenta. Para a igreja vigiar, porque os tempos da angústia chegaram. Os tempos da angústia chegaram, irmãos. Então a pergunta não é se Jesus vai voltar. A pergunta que nós devemos nos fazer é se nós estamos preparados para quando Jesus voltar. Não é se ele vai voltar, porque ele vai voltar. Porque tudo que ele tem profetizado e prometido na sua palavra está se cumprindo. E a sua volta também vai se cumprir. Mas a questão é, nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus, para fazer como as irmãs falaram aqui durante o louvor, para abraçá-lo, para olhá-lo nos seus olhos, para recebê-los. Nós estamos preparados, igreja do Senhor, para a vinda do Senhor Jesus. Aqueles que estão, digam amém, glorifique ao Senhor e diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluias! Então, queridos, no texto vai dizer, no versículo 6 ao versículo 7, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O interessante, irmãos, que as pessoas estavam colocando aí nas redes sociais, né, que janeiro foi o Maduro, fevereiro foi aí o presidente do Irã. Não, fevereiro foi aí aquele líder do tráfico lá no México. Depois vem o presidente do Irã. Aí o pessoal está marcando aí, todo mês agora, está havendo um negócio aí que, que as coisas estão acontecendo, né, irmãos? Aí todo mês está... Então, Jesus Cristo, irmãos, ele disse que essas coisas precisariam acontecer. Precisariam acontecer, justamente para que as pessoas pudessem ver os sinais e a igreja também estar atenta para ver as promessas se cumprirem. Então não está nada fora do controle de Deus. As guerras estão simplesmente mostrando, irmãos, que a paz humana ela é muito frágil. Amém? A paz humana é muito frágil. Então, não tem nada que a humanidade, irmãos, possa fazer para adquirir a verdadeira paz. As nações, elas vivem em constante tensão. É uma nação contra a outra. O caos político, irmãos, também mostra a incapacidade humana e o homem quer governar tudo sem Deus. Até a sua própria vida, os homens querem governar sem Deus. Então não tem como governar nada sem Deus, irmãos. Porque Deus... Ele é o Senhor de todas as coisas. E a história está caminhando, irmão, justamente para o cumprimento dessas profecias. O mundo está vivendo hoje como se Deus não existisse. E os acontecimentos são justamente a prova de que Deus existe, porque Ele falou que ia acontecer. E está se cumprindo. Mas o mundo está vivendo como se não existisse um Deus. Como se não existisse alguém que está no controle de todas as coisas. O mundo vive por si só, mas Deus continua falando, irmãos. Deus, ele continua falando, primeiro pela sua palavra, depois pelos sinais que estão aí, nós estamos vendo diante dos nossos olhos. E esses acontecimentos são avisos divinos de que a volta do Senhor Jesus está próxima. Isso não é motivo para desespero dos crentes, mas isso é motivo para os crentes vigiarem. Amém, irmãos? O que diz Romanos capítulo 8, versículo 22? Coloca aí, Letícia, por favor.
Vai dizer, irmãos, Romanos 8, 22, vou deixar na tela para você ver. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação está gemendo. É a natureza, é a humanidade, são os animais, está todo mundo gemendo, irmãos. A própria natureza anuncia que algo muito grande está para acontecer. A gente pode ver, irmãos, a natureza gemendo nas enchentes em todo canto aí. A gente pode ver, irmãos, as pragas, as doenças que aparecem inesperadamente, catástrofes. Então a criação está gemendo, irmãos. Toda a criação está gemendo. Aqui a gente compara como uma mulher que vai entrar em trabalho de parto. Ela começa com pequenas dores, as dores vão aumentando, e quando as dores vão aumentando, vai anunciando que algo está próximo de acontecer, mas ali que vai nascer o menino. Então, assim está a humanidade, está gemendo, as dores estão aumentando porque algo vai acontecer, mas Jesus disse que ainda não é o fim, mas o nascimento está próximo. A vinda do Senhor está próximo. É para a gente estar alerta, é para a gente ter conhecimento, é para a gente estar, irmãos, com temor, é para a gente estar aguardando com expectativa, porque Jesus, ele vai voltar. Ou você crendo ou você não crendo, os sinais estão mostrando que Jesus está às portas. Ele vai voltar, irmãos. A gente lembra, irmãos, quando Deus foi libertar o povo do Egito, Deus primeiro mandou os sinais. Era praga disso, era praga daquilo, era praga daquilo outro. Mas o faraó ficou com o coração duro, irmãos. Ele não atentou para os sinais, irmãos. Deus está enviando sinais, irmãos. Mas muitos, assim como o faraó, continuam com o coração duro e não se arrependem. Os sinais, irmãos, não são apenas juízo. Os sinais que estão aí são convites para o arrependimento. Eu estou vendo que Jesus está à porta. Eu preciso, se eu não estou dentro da vontade de Deus, eu preciso me arrepender, porque a qualquer hora a trombeta vai soar, o céu vai se abrir, irmãos, e Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluias! Quando a gente vê Apocalipse capítulo 3, versículo 3, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mensagem do Senhor. Palavra de Deus. A qualquer momento eu vou voltar. Então se arrependa. Jesus virá de surpresa. Ele não revelou o dia, irmãos. Ele não revelou a hora que ele vai vir. Ele revelou apenas os sinais. E os sinais estão aí. Os sinais estão aí, se cumprindo diante de nossos olhos. Guerras constantes, epidemias, pandemias, enfermidades, violência, tudo é sinal. Os sinais estão aí. Não tem hora, não tem dia, mas os sinais estão aí. E aí o que é que ele manda? Eu disse, eu vou mandar os sinais. E ele manda o quê? Vigiar. Ele mandou a gente estar preparado. Ele mandou a igreja estar preparada. Sabe por quê, irmãos? A igreja tem que estar preparada? Porque o maior perigo, irmãos, não é a tribulação. O maior perigo, irmãos, é a distração. E é por isso que a gente tem que estar vigilante e preparados. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque tem crente dormindo espiritualmente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem crente frio, tem crente acomodado,
Tem crente que não está atento, não está vendo os sinais, não está desperto, porque tem crente, irmãos, que estão perdendo a vigilância, porque tem crente, irmãos, que estão como as virgens, que estavam dormindo, irmãos, e quando o noivo chegou, irmãos, a porta se fechou, e aí já não adiantava mais correr, já não adiantava mais ir atrás de olho, já porque a porta estava fechada. Mas, queridos irmãos, a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Chegará o dia, irmãos, que o noivo vai voltar e a porta vai fechar. E aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão atentos, aqueles que estão com óleo na lamparina, esses vão entrar e vão subir com o noivo. Cadê a igreja que está preparada? Cadê a igreja que está vigilante? Cadê a igreja que está esperando a vinda do Senhor Jesus? Aleluias! Lucas capítulo 10, versículo 35. Não, vamos ler, irmãos, o capítulo de Lucas, capítulo 10. Abra capítulo 10, aí, Letícia. Vamos ler a partir do versículo. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Lucas 10, a gente sempre estudou essa parábola, mas hoje eu quero trazer numa visão diferente para a igreja do Senhor. Lucas capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 25, tá bom? A partir do versículo 25. A igreja está atenta aí? Está ligada? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Olhe para mim aqui, preste atenção. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, samaritano a gente sabe que era odiado pelos judeus, amém? Era alguém desprezado. Mas esse samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para onde? Para uma hospedaria. E tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, o dono da hospedaria, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Vejam bem, irmãos, Jesus, irmãos, ele promete voltar. Aqui nessa parábola, nessa visão que eu quero passar para os irmãos, Jesus, ele simboliza aqui esse samaritano. Jesus aqui é o samaritano da parábola. O homem que está ferido e que foi ser cuidado pelo samaritano é a humanidade. A hospedaria, irmãos, aqui representa onde a humanidade está, que é o mundo. E o cuidado do samaritano representa a graça de Deus. Amém, irmãos? A promessa aqui, irmãos, representa a volta de Jesus. Já se passaram mais de 2000 anos,
mas para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, para Deus, 1000 anos não é nada. O que nós podemos ver aqui, irmãos, é que a humanidade, irmãos, que está sofrendo, a humanidade que está ferida, a humanidade que precisa ser socorrida, foi Jesus, o samaritano, que veio, e Jesus, irmãos, tratou, ele morreu pela humanidade, e ele coloca na hospedaria e disse assim, ó, fica aí, que eu vou estar voltando, eu vou voltar. A humanidade que está sendo tratada e está aguardando, porque Jesus, ele vai voltar, irmãos. A nossa estadia nessa hospedaria, que é o mundo, irmãos, está perto do fim. Por quê, irmãos? Porque o samaritano, aqui, simbolicamente, o Senhor Jesus, está vindo para buscar-nos definitivamente. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, o Senhor voltará. Isso nós não temos dúvida. O Senhor vai voltar. As mensagens, irmãos, nas igrejas, tem pouco falando disso. Mas enquanto mais as dores do parto vão aumentando, mais é que nós deveríamos falar sobre isso, irmãos. E daí, irmãos, é que nós precisamos estar vigilantes, estarmos atentos. Daí a importância do tema da nossa igreja desse ano, da santificação. Porque, irmãos, nós precisamos estar preparados, irmãos. E a santificação é esse processo, irmãos, de preparação para a vinda do Senhor Jesus, irmãos. Porque quando o Senhor Jesus vier buscar, irmãos, Ele vai levar aqueles que verdadeiramente estão nele. E eu faço um alerta: estar na igreja não quer dizer que vai subir, irmãos. Vai dizer que a gente tem que ter um compromisso com Deus, irmãos. Tem que ter um relacionamento com Jesus. Porque, queridos irmãos, infelizmente, na igreja do Senhor Jesus, não estou dizendo na Sem Fronteira, estou dizendo na igreja, de forma geral, tem muitas pessoas que infelizmente vão ficar. Tem crente, irmãos, que está bebendo. Tem crente, irmãos, que está vendo aí na internet tudo que não presta. E esses, irmãos, não vão subir, irmãos. Por isso nós devemos estar vigilantes. E eu vou dizer uma coisa: tem crente que é acomodado. E a acomodação, irmão, vai levando à queda. Ninguém cai de uma vez, irmãos. Ninguém cai de uma vez. Vai caindo na acomodação. Eu me lembro de um caso na Vicunha que tinha um irmão que ele não estava mais indo para a igreja. Os irmãos diziam: e aí, como foi o culto lá? Ele: não, não estou mais tendo tempo, por isso, por aquilo. Mas a gente notando que aquele irmão estava frio na fé. Um dia, irmãos, ele estava lá trabalhando à noite, ele com o fone de ouvido lá e agarrou no sono. Aí você sabe como é a empresa, né? Chegou um gaiato lá, puxou o fonezinho do ouvido dele e botou. Aí quando o irmão ouviu quando o camarada ouviu o que o irmão estava ouvindo, aí pronto, irmão. Olha aí, o que o irmão está ouvindo? Cavalo de pau, um forrozinho, rapaz. E o irmão dormindo lá, ouvindo forró. E aí, irmão, não era tempo porque ele não estava indo na igreja, não. É porque ele não estava mais em Cristo. Ele estava era com as coisas do mundo, irmãos. Ele estava vivendo, já era no mundo. Ele estava só com a capa, só uma casca. Mas Jesus disse: esteja vigilante, porque eu estou à porta. A qualquer momento eu estou vindo buscar uma noiva, e a noiva tem que estar pura, adornada, preparada, porque eu vou me casar com esta noiva, e eu sou santo, e quem quiser estar comigo, tem que estar santificado também. Amém, irmãos? Tempo de Noé era assim, irmãos. As pessoas comiam, bebiam, casavam e viviam normalmente, até o dia que veio aquele dilúvio. E assim será a volta de Cristo, irmãos. O mundo não está esperando. O mundo não está esperando, não, irmãos. Mas a igreja tem que estar preparada.
A igreja é que tem que estar preparada. O mundo não está esperando, não. O mundo está buscando os seus próprios prazeres, mas a igreja que conhece a palavra, a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, a igreja que é a noiva, essa é que tem que estar preparada. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Amém. Coloca aí 1 Tessalonicenses capítulo 5. Era desse jeito, irmão. Esse aí estava indo campo. Era. E ele estava indo para um caminhozinho bem ruinzinho, viu? Porque a palavra de Deus tem dois caminhos, né? O caminho da vida eterna e o caminho da perdição eterna. O irmão, infelizmente, está indo pela porta larga, né? Aí, infelizmente, era assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Olha aí, ó. Assim, pois, não durmamos como os demais, porque tem gente que está dormindo. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrio. O que é uma pessoa sóbria, irmão? Pessoa sóbria é aquela que não está embriagada, irmão. Porque o embriagado não sabe o que faz, nem o que diz. O sóbrio não, ele sabe, ele está atento. Ele está vigilante. Por que tem muito acidente de trânsito, irmão? Porque o cara está bêbado, embriagado, aí ele está com o carro em cima de poste, mata os outros. O sóbrio não, ele está vigilante. Ele sabe o que está fazendo. Amém ou não amém? Então, irmãos, vejam bem. Estamos vivendo o tempo do breve. O tempo do breve. Está breve a vinda do Senhor Jesus. O tempo da graça está avançando, irmãos. E a volta de Cristo está próxima. E a igreja precisa estar acordada. O arrependimento ainda é possível. Ainda está sendo possível se arrepender. Porque vai chegar um tempo que a porta da graça vai se fechar, irmãos. Vai se fechar. E vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão querer entrar na arca e a porta vai estar fechada. E da mesma maneira, nos nossos dias vai acontecer isso. Quando as pessoas procurarem a igreja tiver subido, as pessoas vão estar desesperando. Eu não quero ficar aqui não, eu não quero ir para o inferno não. E aí já vai ser tarde, irmãos. Já vai ser tarde. Amém, irmãos? Então, irmãos, não adianta, irmãos, palavras bonitas, não adianta, irmãos, boas ações. O que vai fazer a diferença é uma vida com Deus. É uma vida com Deus. Porque Jesus, ele olha o coração, porque ele vê as intenções. Deus, muitos dizem, mas não vai acontecer comigo não, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é santo, irmãos. Deus também é santo, e se ele é um Deus santo, ele odeia o pecado. Posso ouvir um amém da igreja? Esse mundo está cheio de corrupção, irmãos, mas ainda há esperança para arrependimento. Ainda há uma esperança para arrependimento. Os tempos da angústia chegaram, irmãos. Chegaram. Os sinais aí estão aí. As dores do parto estão aumentando. E a tendência é essa, irmão. Mas Jesus avisou. A natureza geme, as nações se abalam e o mundo vive de incerteza. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele tem uma certeza, irmãos, que um dia vai estar com Cristo para todo sempre. Que um dia, irmãos, os céus vão se abrir, Jesus vai vir e nós vamos estar com Ele eternamente. Essa é a certeza do crente, daquele que está em Cristo Jesus. Essa é a certeza da igreja. Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje, irmãos, ele pode voltar daqui a pouco, ele pode voltar agora, irmãos, ele pode voltar a qualquer momento. A porta da graça ainda está aberta, mas breve ela vai se fechar, irmãos, e enquanto ela está aberta, ainda pode haver arrependimento, irmãos. Enquanto ela está aberta, ainda podemos querer a mudança de vida, porque depois que ela se fechar, não terá mais tempo de arrependimento, meus irmãos. Então é tempo de oração, é tempo de santificação, porque a igreja vive o tempo do breve, porque breve Jesus vai voltar. Tem até um louvor na harpa, né, irmã Núbia? Breve então Jesus volta. Quem se lembra desse louvor aí?
Os irmãos que entendem de harpa aí? Breve, Regineide. Breve então, Jesus. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão. O tempo do breve. Se ele prometeu voltar, ele voltará. E naquele dia que Jesus voltar, somente aqueles que estão preparados subirão, irmãos. E que nós todos possamos dizer, irmãos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer esta noite? Diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Quem? Aplauda o Senhor Jesus.